autoridades, reis, rainhas, vieram para Israel, para Jerusalém, para conhecer, para saber a grandiosidade que Salomão construiu. É certo que Salomão, ele colheu benefícios, podemos dizer todos os benefícios que o seu pai, o rei Davi, construiu, edificou. E ele colheu tudo isso, porque Davi, ele estabeleceu um reinado sólido, com fundamentos sólidos. Ele morre, passa o bastão para Salomão, e agora Salomão chega para reinar. Ele conserva, isso já é um grande passo, né? O filho que assume conservar aquilo que o pai deixou. E Salomão, ele conserva, ele organiza, ele aproveita as circunstâncias existentes deixadas pelo seu pai, Johnny, o rei Davi, e agora ele, com brilhantismo, meus irmãos, ele vai aumentar as riquezas de Israel. Com brilhantismo e magnificência, ele vai colocar a nação de Israel em destaque para as demais nações que lhe cercavam. Interessante que muito cedo, meus irmãos, Salomão compreendeu a magnitude da sua responsabilidade. Ele sabia que estar à frente daquele povo, do povo de Deus, era uma responsabilidade muito grande. Ele recompreendeu a sua juventude, a sua falta de experiência para reinar, e na primeira oportunidade, quando ele está diante do Senhor, e o Senhor diz para o Salomão, aquele rei novo, para que ele pedisse para ele aquilo que ele quisesse. Salomão, ele não vai pedir para ele riqueza, ele não vai pedir para si longa vida, ele não vai pedir para si a derrota dos seus inimigos, mas ele pede para Deus sabedoria. Ele pede para Deus sabedoria para julgar o povo de Deus. E Deus, ao ouvir esse pedido de Salomão, Deus se agrada. Deus se agradou. E Deus concede a Salomão o desejo do seu coração. E também aquilo que Salomão não havia pedido, coisas que Salomão não pediu, o Senhor também acrescenta e lhe concede. Ele reinou durante 40 anos sobre Israel. E ao olhar para esses 40 anos de ministério, ou melhor, de reinado, nós vamos poder colocar 4 colunas. Colunas essas que vai expressar a glória do reinado de Salomão. A primeira coluna, a sua pessoa. A terceira coluna, o seu poder. A segunda coluna, o seu poder. A terceira coluna, paz. E a quarta e última coluna da glória do reinado de Salomão foi a provisão. E eu gostaria de caminhar com os irmãos sobre estas 4 colunas do reinado de Salomão. A primeira coluna, então, é a pessoa de Salomão. A Bíblia diz que Salomão amava o Senhor no início do seu reinado. Ele amava Deus. O seu pedido sincero de poder honrar ao Senhor, de glorificar ao Senhor, Salomão vai oferecer ao Senhor no início do seu ministério 1000 holocaustos ao Senhor. Algo extraordinário, algo que ninguém nunca tinha feito. Abra sua Bíblia para 1 Reis, capítulo 3, e veja comigo. 1 Reis, capítulo 3, verso 3 a 4, diz: E Salomão amava o Senhor, andando nos estatutos de Davi,
seu pai, somente que dos altos sacrificava e queimava incenso, e foi o rei a Gibeon para lá sacrificar, porque aquele era o alto maior. 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. Era a expressão do amor e a sua completa consagração ao Deus de Israel. Quando nós vamos para o Novo Testamento, a palavra de Deus vai nos dizer de que Deus ama ao que dá com alegria. E Salomão deu com alegria. E a generosidade de Salomão em sacrificar ao Senhor, em dar ao Senhor, abriu portas para a generosidade de Deus para com ele. E Deus vai dar, devido à generosidade de Salomão, muito mais daquilo que ele havia pedido. E esta é uma grande lição para nós, queridos. É uma grande lição, porque tudo que você dá a Deus com alegria, Deus vai te recompensar. Amém? Ele fez isso com alegria. E Deus recompensou Salomão sobremaneira. E principalmente quando nós damos a nossa vida ao Senhor. Quando nós entregamos toda a nossa vida ao Senhor, tudo que somos, tudo que temos, Deus vai recompensar. Eu não conheci um homem e nenhuma mulher, nenhum adolescente, Johnny, que se rendeu por completo ao Senhor Deus, e Deus não lhes recompensou. A palavra de Deus diz que o próprio Cristo diz que aquele que deixa pai, mãe, filho, esposo, campo, por amor a Ele, pelo Evangelho, ele recebe 100 vezes tanto, já nesse tempo e no século futuro, a vida eterna. Vale a pena você entregar ao Senhor. Vale a pena você se sacrificar, cultuar a sua vida ao Senhor. A primeira característica de Salomão, então, foi a sua generosidade. Mas no versículo 5, aí do capítulo 3, nós iremos encontrar outra característica de Salomão. Diz: em Gibeon apareceu o Senhor a Salomão, e de noite em sonhos disse-lhe Deus: pede o que queres que eu te dê, Salomão. E disse Salomão: de grande beneficência usaste tu com teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade, em justiça, em retidão de coração perante tua face, e guardar-lhe esta grande beneficência, que lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. Versículo 7. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar a teu servo em lugar de Davi, meu pai. Ele reconhece: eu sou apenas um menino, pequeno, e não sei como sair nem como entrar. E teu servo está no meio do teu povo, que elegeste, povo grande que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. Agora o pedido de Salomão: a teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar este teu grande povo? Meus amados irmãos, nós encontramos aqui uma outra característica da pessoa de Salomão. Ele era altruísta. Nós vemos que Salomão, no início do seu reinado, ele não pensou em si, ele pensou no povo. Ele começa o seu reinado de uma forma humilde, altruísta diante do Deus de Israel. Não é para mim, Senhor,
Eu não quero sabedoria para eu me exercer no meu poder, na minha glória. Eu quero sabedoria para julgar este povo. Não é para mim, é para eles. E Deus vai reconhecer esse altruísmo de Salomão. Veja o verso 10 e verso 11. E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, de que Salomão pedisse isso. E disse-lhe Deus: portanto pediste isso, não pediste para ti muitos dias, nem pediste para ti riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para discernires o que é justo. A segunda característica da pessoa de Salomão foi o seu altruísmo. Mas há uma terceira e última: a sabedoria. Não é isso? A sabedoria. A palavra de Deus diz que Deus deu a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento, largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. Meus amados irmãos, eu creio que todos nós aqui já fomos na praia. E tanta areia. E a palavra de Deus diz que Deus deu a sabedoria para Salomão e largueza do coração, como areia que está na praia, no mar. Que coisa fantástica. Mas a segunda coluna do ministério de glória de Salomão foi o seu poder. A glória que ele expressou, o poder que ele expressou. A Bíblia vai nos dizer que nenhum outro rei excedeu a Salomão em poder, nenhum outro rei excedeu a Salomão em prestígio, nenhum outro rei excedeu Salomão em glória. Veja o capítulo 4, verso 21. Capítulo 4, 21 diz: e dominava Salomão sobre todos os reinos, desde o rio até a terra dos filisteus, e até o termo do Egito, e os quais traziam presentes e serviam a Salomão todos os dias da sua vida. Que coisa fantástica! Ele era a cabeça, meus irmãos, de uma grande casa. Salomão, ele tinha um exército numeroso. Ele já havia herdado isso de Davi, e ele multiplicou o exército de Israel. Só para os irmãos terem uma ideia, ele tinha 40.000 estrebarias. Só para os irmãos terem uma ideia, ele tinha 12.000 cavaleiros. Ele tinha um programa de edificação de estradas, edificação de cidades nas fronteiras de Israel, cidades fortificadas. Salomão, ele reina gloriosamente, e ele reina poderosamente. Tamanho poder desse homem, desse rei, desse líder da nação de Israel. Mas a terceira coluna do ministério de glória de Salomão: sua paz. Oh, queridos, o próprio nome Salomão significa paz. Salomão significa paz. E o seu reinado foi um reinado de paz. O reinado do seu pai Davi foi um reinado turbulento, de guerras. Davi indo para as guerras, inimigos vindo contra Israel. Mas Salomão não. O seu reinado foi um reinado de paz. Capítulo 4, verso 24, vai nos dizer: porque dominava sobre tudo quanto havia do lado de cá do rio, Tifsa até Gaza, sobre todos os reis do lado de cá do rio. Vamos ler juntos? E tinha paz de todos os lados em redor dele. Deus havia dito a Salomão, meus irmãos, que a paz e o descanso te darei todos os dias da tua vida. Que coisa fantástica! Paz e descanso, Salomão, eu vou te dar.
Se você me honrar, se você obedecer a minha palavra, paz e descanso eu vou te dar. Queridos, eu fico olhando para esta verdade e isso me remete ao Provérbios 16:7. Escuta o que Provérbios 16:7 diz: sendo os caminhos do homem agradável ao Senhor, até os seus inimigos faz que tenham paz com ele. Louvado seja Deus. Quando a minha vida e a sua vida for agradável ao Senhor, a palavra de Deus diz que Deus faz com que até os nossos inimigos tenham paz conosco. Enquanto Salomão viveu debaixo da obediência a Deus, Deus cumpriu essa promessa. Deus deu paz a ele. Mas tem a quarta e última coluna de glória do ministério de Salomão: a provisão. A maior provisão que Salomão fez para o povo de Israel foi o templo. Davi tinha um desejo de construir o templo ao Senhor, mas Deus diz para Davi: Davi, calma lá, querido, você não vai construir o templo. O seu sucessor, Salomão, seu filho. E essa provisão foi para a vida espiritual de Israel. E Salomão levou 7 anos para edificar o templo. E ele edifica esse templo e muitos acordos foram feitos, muitas exportações foram feitas de madeiras, de pedras preciosas, para a construção do templo ao Senhor. A construção do templo significava a habitação de Deus com seu povo Israel. Exceto a Arca da Aliança, todos os móveis do templo eram novos. Bastante ouro, queridos. Muito ouro. Prata, bronze, marfim, pedras preciosas, madeiras especiais. Salomão edifica uma grande casa para Deus. Uma riqueza exuberante, gloriosa, majestosa. Mas a grandeza dessa casa não estava nos seus recursos ou naquilo que ela tinha de valor. O que fazia dessa casa uma grande casa era a presença do Senhor ali. Porque a Bíblia diz que quando Salomão termina a casa, a glória do Senhor, o Shekinah, a presença de Deus invade aquele lugar, toma aquele lugar, e a presença de Deus se fez presente ali. Foi a maior realização do rei Salomão. Foi a obra-prima do seu reinado. O templo, a provisão do templo para Israel. Mas Salomão também, ele foi uma provisão de exemplo da glória e da bênção de Deus. O seu reino, o seu reinado, a sua pessoa, foi uma provisão de Deus para mostrar para o mundo a grandiosidade que Deus é. Como Deus é grande. E todo mundo, quando chegava ali em Israel e olhava para Salomão, não tinha como reconhecer de que havia um Deus absoluto e supremo por trás de tudo aquilo. Então o próprio Salomão, o seu reinado, a sua pessoa, foi uma provisão da glória, da grandeza do Senhor e das bênçãos do Senhor. Para o mundo daquele tempo e para nós. Hoje nós estamos falando sobre Salomão. E Deus usou a vida desse homem como provisão para nós ficarmos hoje à noite de boca aberta diante do Deus que nós servimos, da sua grandeza, da sua bênção. Olha comigo capítulo 10, verso 23 e 24. Veja o que a rainha de Sabá vai dizer.
1 Reis, capítulo 10, 23 e 24. Versículo 23 do capítulo 10 vai dizer: assim o rei Salomão excedeu a todos os reis da terra, tanto em riquezas como em sabedoria. E toda a terra buscava a face de Salomão, para ouvir a sabedoria que Deus tinha posto no seu coração. Entre estas autoridades de países estava o texto que nós lemos. A pessoa que nós encontramos no capítulo 10 de 1 Reis, a rainha de Sabá. A rainha de Sabá, meus amados irmãos, ela veio da Arábia. Ela viajou 2.400 quilômetros para ir provar e conhecer Salomão. Esta mulher, ela teve que vencer algumas coisas para poder chegar a Israel. Primeiramente, ela teve que vencer o preconceito nacional. Em segundo lugar, ela teve que vencer a desvantagem do fato dela ser mulher. Mas em terceiro lugar, ela teve que vencer a tentação do orgulho do seu coração. Porque ela era rainha do seu país. Ela ocupava um cargo de preeminência no seu reino. E ela teve que vencer isso. Ela teve que ir até um rei de outro país para ouvi-lo, para conhecê-lo e se humilhar diante dele. Para isso, ela fez uma longa viagem. E a palavra de Deus diz, o texto que nós lemos, que quando ela chegou lá, ela ficou fora de si. Ela ficou assombrada diante do esplendor e da extraordinária magnificência da corte de Salomão. As roupas dos seus criados, aquilo que Salomão servia em sua mesa. Essa mulher ficou, meu Deus. E quando ela vai conversar com Salomão, ela senta com Salomão. E a Bíblia diz que ela expõe o seu coração, ela abre o seu coração. E Salomão diz tudo aquilo que se passava, aconselhando, tratando aquele coração e aquela mulher. Ela reconhece essa sabedoria, de que esta sabedoria só podia vir de um Deus Todo-Poderoso. E ela então, ela se rende diante de Salomão. Ela se entrega e ela reconhece. Ela oferece presente para Salomão. O que dá para alguém que já tem tudo, irmãos? O que você poderia dar para Salomão? Presentes naquela época, e a mais do que dar, era uma expressão de reconhecimento da grandeza daquele rei, daquela pessoa. Salomão não precisava de nada. Mas veja comigo, versículo 9 e versículo 10 do capítulo 10. A rainha de Sabá vai dizer: bendito seja o Senhor teu Deus, Salomão, que teve agrado de ti, para te pôr no trono de Israel, porque o Senhor ama Israel para sempre, pois isso te estabeleceu rei, para fazeres justiça e juízo. Olha o versículo 10. E deu ao rei 120 talentos de ouro, e muitíssimas especiarias, e pedras preciosas. Nunca veio especiaria em tanta abundância, como a que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Graças a Deus. O rei Salomão, então, no seu reinado, a glória do seu reinado se expressa de 4 maneiras: a sua pessoa, o seu poder, a sua paz e a sua provisão. Salomão foi grande em muitas maneiras. E ao ouvir a história deste homem,
Obviamente que não dá tempo de contar com muitos detalhes, só o que nós ouvimos hoje. Nós ficamos como a rainha de Sabá, impressionados, maravilhados, diante da grandeza desse rei, chamado Salomão. Esta mensagem não teria sentido se nós parássemos aqui. Mas eu gostaria de terminá-la olhando para Mateus capítulo 12. E dar um sentido maior à mensagem de hoje à noite. Mateus capítulo 12, verso 38 e 42. Mateus capítulo 12, verso 38 e depois o verso 42. Mateus capítulo 12, verso 38 diz: Então alguns dos escribas e dos fariseus responderam dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Verso 42, irmãos, Jesus vai dizer a eles: A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que aqui está, ou está aqui, quem é maior do que Salomão. Amém? Quem pode dizer amém? Amém. Os fariseus e os escribas, eles estavam pedindo um sinal para o Senhor Jesus. E Jesus já estava fazendo vários sinais. E ele estava pedindo mais um sinal para provar de que de fato Jesus era o Messias. Mas o que está por trás do pedido dos fariseus nada mais é do que uma cegueira. Uma cegueira incorrigível, que não queria ser corrigida. Uma dureza do coração daqueles homens. Uma incredulidade. E Jesus, então, para acabar com essa incredulidade, para tratar o coração daqueles homens, Jesus vai mostrar duas ilustrações do Velho Testamento, vai falar para eles. A primeira ilustração, Jesus vai falar sobre o profeta Jonas, e sobre a reação dos ninivitas diante da pregação do profeta Jonas. E a segunda ilustração, Jesus vai falar sobre a rainha de Sabá. Jesus vai levar esses homens lá para Salomão. E aí Jesus vai dizer que se eles continuassem com a dureza de coração, no dia do juízo, a rainha de Sabá se levantaria e o julgaria. Por quê? Porque a rainha de Sabá, ela fez uma longa viagem. Ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Mas agora, diante deles, estava aquele que é maior do que Salomão. E eles não estavam crendo na palavra de Jesus. Mesmo Jesus estando entre eles. E Jesus está dizendo, esta mulher, ela superou preconceito, ela superou desvantagem, ela superou orgulho, para ouvir a sabedoria de Salomão. E detalhe, a rainha de Sabá era gentia. Ela não era da nação de Israel. Mas o que aconteceu? Essa gentia reconheceu e creu em Salomão. E Jesus está dizendo para eles: olha, com todos esses privilégios, se vocês não se arrependerem, a rainha de Sabá, assim como os ninivitas, testemunharão contra vocês no julgamento final. Oh, meus amados irmãos, sabe o que isso é para nós? Um alerta. É um alerta para nós que estamos chegando nesses últimos dias.
nesses últimos tempos que antecede a volta de Jesus. O que deve soar no nosso coração hoje à noite é o que nós temos feito com Jesus chamado Cristo. O que nós temos feito diante daquele que é maior do que Salomão. O que nós temos feito diante daquele cuja glória e magnificência do seu reino sobrepuja o reinado de Salomão. O que nós temos feito diante daquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que é o Alfa, aquele que é o Ômega, aquele que é o princípio e o fim, cuja glória também se expressa sobre as 4 colunas que Salomão sobrepujou, ou melhor, que Salomão se expressou. Mas esse Cristo, o Cristo, o Rei dos Reis, ele sobrepuja. E ele não somente sobrepuja essas 4 colunas de glória, ele não se limita a elas, ele é muito maior. Primeiramente, a glória de nosso Senhor Jesus Cristo se expressa na sua pessoa, assim como Salomão. A rainha do sul reconheceu a presença de Deus em Salomão. E nós não temos a presença de Deus em Jesus, porque Ele é o próprio Deus. Ele é o próprio Deus encarnado. E a generosidade, o altruísmo e a sabedoria que Salomão expressou, Jesus Cristo não somente expressa essas coisas, Ele é a fonte dessas coisas. Ele é a fonte de toda a generosidade deste mundo. E a generosidade dele se expressa pelo fato dele ter deixado a sua glória para vir até nós. O seu altruísmo se expressa pelo fato dele olhar para a sua vida, irmão Zizi, e amar a sua vida, se entregar na cruz pelo irmão e por mim. Ele não pensou nele, ele pensou em nós. Salomão foi a sabedoria de Deus. Jesus é o Deus da sabedoria. A rainha de Sabá sentou-se à mesa com Cristo, com Salomão. E, amados irmãos, sentar à mesa com Cristo e ouvir as suas palavras e compartilhar de suas bênçãos é uma glória infinita, é uma glória que não se pode mensurar. E hoje à noite Jesus te convida a sentar à mesa com Ele, querido. Hoje à noite o Rei dos Reis, Ele tem o privilégio de receber você em sua mesa. E ao sentar à mesa com Cristo, você vai ouvir dos Reis muito mais daquilo que a rainha de Sabá ouviu e ficou impressionada. Você vai ouvir os seus conselhos. Você está precisando de conselhos? Como está a sua vida? O Rei dos Reis te convida a sentar em sua mesa. Você está precisando de direção na sua vida? O Rei dos Reis te convida. Que peso, que valor, que resultados há em nossa vida quando nós nos deliciamos, nos deleitamos em sentar como a rainha de Sabá sentou com Salomão, mas nós temos o privilégio de sentar com Ele, que é o Criador, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Mas e o que falar do seu poder? Porque a sua glória, a glória de Jesus também se expressa em seu poder. Salomão foi poderoso, claro que foi, mas o Rei dos Reis é todo poderoso. E a Bíblia diz que a rainha de Sabá ouviu lá na sua terra. Ela não somente ouviu, ela viajou e viu. E não somente viu, ela experimentou o poder de Salomão. E assim, Jesus Cristo também, Ele quer que nós venhamos não somente ver ou ouvir do seu poder, queridos. O Rei dos Reis quer que eu e você experimente do seu poder.
Meus irmãos, em que áreas da sua vida você está precisando do poder do Rei dos Reis? Eu tenho muitas, infinitas, várias áreas da minha vida que eu sou dependente do poder dos reis, do poder daquele que é o Rei dos Reis. Havia regiões que Salomão não podia alcançar com seu poder. Primeiramente, Salomão não podia alcançar o coração do homem. As enfermidades, coitado de Salomão. O pecado, Salomão também não tinha esse poder para perdoar pecado. E a morte, mas o Rei dos Reis, ele tem poder sobre a morte. Interessante que esse Rei dos Reis um dia disse a um cego na porta de Jericó. Esse cego estava lá mendigando. E Jesus disse, olhou para os olhos daquele cego e disse: que queres que eu te faça? E o cego disse: Senhor, eu quero ver. E Jesus disse: vê, a tua fé te salvou. Jesus, o Rei dos Reis, ele também pergunta para você hoje à noite: o que queres que eu te faça? O que você quer? Fala para Ele. Fala para Ele, meus irmãos. Abra o seu coração. Lembra da rainha de Sabá? A Bíblia diz que essa mulher, ela abriu o seu coração diante de Salomão. E nós temos o Rei dos Reis, e muitas vezes nós guardamos coisas que não colocamos diante dele. Abra o seu coração. Diga o que te machuca, o que te faz sofrer, o que te preocupa. Fale para ele. Salomão foi poderoso, mas ele é todo poderoso. E o que falar da sua paz? A terceira coluna da glória do reinado de Salomão. Salomão, ele tinha paz, mas o Senhor Jesus é o príncipe da paz. Ele não só pode, ele quer que eu e você experimente da sua paz. Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz que Jesus pode dar a paz para nós que excede todo entendimento, uma paz que guarda os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. O próprio Cristo vai dizer para nós: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e não se atemorize. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores diz: eu dou a minha paz para você. Porque você está atemorizada? Porque o seu coração está turbado. Você tem o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Quando nos submetemos à vontade do Senhor, nós temos paz interior. Foi o que Deus disse para Salomão: Salomão, enquanto você estiver sujeito à minha vontade, os meus preceitos, haverá paz no seu reino. Sabe o que é o mais fantástico? Esse príncipe da paz, um dia também trará paz em toda a terra. Ele prometeu, quando ele voltar, ele vai dar paz em toda a terra. Imagine no seu interior, imagine naquilo que há dentro do seu coração, que está precisando de paz. Jesus é o príncipe da paz. E ultimamente, a provisão do Senhor. A última glória do reinado de Salomão foi a provisão. Salomão proveu um templo, só que o templo foi passageiro. A maior provisão que o Rei dos Reis provê para nós é a vida eterna, que ninguém pode roubar de nós. Salomão proveu sacrifícios, lembra? 1000 holocaustos. Mas Jesus, o Rei dos Reis, proveu o perdão. Que diferença! O perdão. Ele proveu para nós a vida e a vida eterna
e a vida abundante. Ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Queridos, experimente essa abundância que o Rei dos Reis pode trazer na sua vida. Se apegue a Ele, sirva a Ele, e você vai experimentar essa vida abundante. Eu quero terminar com 3 frases que ainda ficou no meu coração, da mulher, da rainha de Sabá. Não precisa abrir. A primeira frase é que quando a mulher, ou a rainha de Sabá, olhou para Salomão, olhou para os seus servos, ela disse: bem-aventurado os teus homens e os teus servos, que estão sempre diante de ti. Se aqueles homens eram bem-aventurados por estarem na presença do rei Salomão, muito mais bem-aventurados somos nós, ao estarmos na presença e diante dos reis dos reis. Glória a Deus por servir a Jesus. Amém? Como é maravilhoso estar diante do nosso Senhor. A segunda frase dela, ela disse: olha, Salomão, eu não cria nas palavras que me disseram, mas até que eu vim e os meus olhos viram, e eu estou testemunhando, o que eu estou vendo não é a metade daquilo que eles falaram. Meu querido, o que você tem ouvido e experimentado de Jesus? Deixa eu te dizer algo, há muito mais para você experimentar dele. Venha a Ele e deixe o poder dele agir em sua vida. O nosso Senhor Jesus Cristo é extraordinário, é maravilhoso. Talvez aquilo que você tem ouvido do que Jesus tem feito não é nada daquilo que Ele pode fazer na sua vida, no seu coração e na sua família. E ultimamente, a terceira e última frase ou ação que ela teve, em reconhecimento, ela entrega aquilo que tinha de maior valor, talvez no seu reinado, o que ela trouxe de mais valor para o rei Salomão. Ela entrega ao Senhor, ela dá ao rei Salomão. E a minha pergunta hoje à noite: o que você tem de maior valor hoje à noite para dar ao Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores? Pastor, eu não trouxe nada. Não trouxe nem carro. Mas deixa eu te dizer, o que você tem de maior valor não são seus recursos, é a sua vida. É a sua vida, é os seus dons, é o seu talento, é a sua pessoa. Jesus não está interessado naquilo que você tem ou deixa de ter. Ele está interessado em sua vida. É a sua vida que Ele quer, é o seu coração que Ele quer. Faça como a rainha de Sabá, entrega ao Senhor. Sabe o que aconteceu depois que ela entregou isso? A palavra de Deus diz que Salomão deu tudo aquilo que a rainha de Sabá desejou em seu coração. Ele falou para ela: pode dizer o que você quer do meu reino e pode levar para a Arábia. E lá no capítulo 10, versículo 13, leia em casa, Salomão vai entregar para ela tudo aquilo que o coração daquela mulher desejou. E ela volta para sua casa, não vazia, ela volta para sua casa com seus camelos, com a sua comitiva, carregado de especiarias, de ouro e de prata que Salomão deu a ela. E eu quero lhe dizer, se você vir a Jesus, ou aquele que vem a Jesus, nunca volta vazio. Jesus enche a sua vida de significado.
Jesus enche a sua vida de alegria, de realização e de poder. Ele tem muito mais para dar para nós do que nós para Ele. Que Deus abençoe a sua vida. Que possamos nos alegrar e servir e nos deleitar diante daquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A minha pergunta para concluir: como que está a sua vida com esse Rei? Será que você tem deixado de experimentar? Será que nós, durante a nossa caminhada cristã, nós nos envolvemos tanto com os nossos problemas e de repente os nossos problemas se tornam tão grandes, se tornam maiores do que o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores? Esta mensagem serve para você ajustar o seu foco. Talvez seu foco está meio... Coloca o óculos da fé hoje. Você tem um Senhor do seu lado. Você entregou a sua vida para Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A sua vida é dele. E Ele vai te sustentar, Ele vai te abençoar. Baixe a sua cabeça.